Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de coagulação intravascular. A coagulação intravascular é a formação de coágulos sanguíneos no interior de vasos sanguíneos intactos. Isso recebe o nome de trombose. Por sua vez, é provocado por uma massa que contém colesterol. Esta massa gordurosa de colesterol recebe o nome de placa aterosclerótica ou simplesmente de ateroma. Esta figura mostra um corte transversal de uma artéria e a placa aterosclerótica. Perceba que essa placa é a grande massa gordurosa mostrada em amarelo nesta figura. Veja só, esta massa está confinada num espaço entre a túnica interna que reveste a luz do vaso sanguíneo e a túnica média desse vaso sanguíneo que compreende a musculatura lisa desta artéria. Agora vocês podem perguntar, como que esta gordura chegou nesse espaço? Isso ocorreu pois a túnica interna tem uma quantidade grande de receptores cuja função seria transportar a gordura localizada na luz do vaso sanguíneo, portanto transportada pela corrente sanguínea, para o espaço entre a túnica interna e a túnica média. Mas só que isso, gente, vai gerar naquelas pessoas que têm uma dieta muito rica em lipídios uma grande lesão, uma vez que ocorrerá o descolamento da túnica média em relação à túnica interna. Esse descolamento ocorre, pois a massa gordurosa estará confinada neste espaço. Veja algumas consequências desta lesão. Uma consequência é que a luz do vaso sanguíneo ficará totalmente irregular e, além disso, ocorrerá a obstrução parcial da luz do vaso sanguíneo e isso levará, obviamente, à dificuldade do fluxo de sangue no interior deste vaso. Vejamos que a lentificação do fluxo sanguíneo, uma vez que ocorrerá a diminuição da luz do vaso por causa desta placa aterosclerótica e, além disso, a superfície irregular leva uma facilitação para a aderência plaquetária. Essa aderência plaquetária, conforme nós já estudamos nas videoaulas anteriores, vai ativar os mecanismos hemostáticos. Os mecanismos são a ativação plaquetária e a formação de um coágulo. Vamos ver na animação qual é a consequência desse processo. Caso ocorra a formação da placa aterosclerótica, ocorrerá o descolamento da túnica interna em relação à túnica média. Isso porque a gordura será transportada da luz do vaso sanguíneo para este espaço e ocorrerá o confinamento dessa massa gordurosa, formando a placa aterosclerótica. Isso leva a algumas consequências, como a diminuição da luz do vaso sanguíneo e, além disso, a superfície interna desse vaso será irregular. Essas características, além da lentificação do fluxo sanguíneo, leva aos processos hemostáticos. Isso vai formar um trombo no interior do vaso sanguíneo. Este trombo diminui ainda mais a luz do vaso sanguíneo e, ocasionalmente, pode ocorrer um desprendimento de parte desse trombo. Quando ocorre a ruptura desse trombo, inicia-se um processo de formação do que nós chamamos de êmbolo. Este êmbolo, portanto, nada mais é do que um pedaço do trombo que foi destacado e perceba que este êmbolo pode ganhar a corrente sanguínea e será transportado por meio dos vasos sanguíneos para diferentes órgãos. Revejam a animação da coagulação intravascular.
Vamos ver agora as diferenças entre trombose, trombo e êmbolo. A trombose nada mais é do que a condição resultante de formação de um coágulo sanguíneo no interior de um vaso sanguíneo. Já o trombo é o coágulo sanguíneo propriamente dito, e o êmbolo é a parte destacada deste trombo. Se não ocorrer a dissolução do trombo, veja que isso leva a consequências. Uma consequência seria a lesão do tecido por deficiência do fluxo sanguíneo e outra é a formação do êmbolo, tal como nós vimos na animação anterior. Caso ocorra a lesão do tecido por deficiência do fluxo sanguíneo, isso leva a dois quadros importantes, um de isquemia e outro de infarto. A isquemia nada mais é do que a diminuição do fluxo sanguíneo, do aporte de oxigênio e também de nutrientes para o tecido. Lembra que a placa aterosclerótica leva uma lentificação do fluxo sanguíneo, uma vez que vai obstruir parcialmente a luz do vaso sanguíneo. Caso ocorra a interrupção total do fluxo sanguíneo, do aporte de oxigênio e também de nutrientes para o tecido, aí esse quadro é de um infarto. Então perceba bem a diferença entre isquemia e infarto. Na isquemia ocorre a diminuição do fluxo sanguíneo, mas ainda chega sangue nos tecidos. Já no infarto é a interrupção total do fluxo sanguíneo, ou seja, não vai chegar sangue aos tecidos. Já a formação de êmbolo ocorre quando o coágulo sanguíneo é destacado do trombo. Vamos ver as consequências da formação de uma trombose cerebral. A trombose cerebral nada mais é do que a formação de coágulos no interior de vasos sanguíneos que estão irrigando o cérebro. Isso vai levar a uma série de consequências. Veja quais são os principais sintomas de uma trombose cerebral: formigamento ou paralisia num lado do corpo. A boca fica torta. Dificuldades para falar e também de compreensão. Alterações na visão, dor intensa na cabeça, tonturas e perda de equilíbrio. Já as consequências da formação de uma trombose coronária. A trombose coronária ocorre quando forma-se coágulos sanguíneos no interior dos vasos que estão irrigando o coração. Isso vai levar a uma série de sintomas, tais como uma grande dor súbita atrás do externo, o externo é o osso do peito, ou também a dor pode ser no peito, na frente e localizada mais à esquerda. Possivelmente pode ocorrer uma extensão dessa dor para o braço esquerdo, e não é muito incomum que a dor também se espalhe para as mãos, além de queixo, boca do estômago e, às vezes, também o paciente relata dor no braço direito. Também é comum a sensação de aperto em torno da área da garganta, além de dificuldades respiratórias graves que podem ocorrer esporadicamente com ou também sem dor. É comum o paciente apresentar desmaios ou tontura repentina forte. Muitas vezes, esses sintomas também são acompanhados de dor. Vejamos agora a consequência da formação do êmbolo. Quando o êmbolo se aloja em um vaso e obstrui a circulação, este quadro recebe o nome de embolismo ou embolia. Lembrando novamente que o êmbolo é quando ocorre o destacamento de parte do trombo, do coágulo sanguíneo que formou no interior do vaso sanguíneo. Este êmbolo pode obstruir um vaso de menor calibre caso ele não seja dissolvido. Nesse momento, pessoal, vamos falar a respeito da embolia pulmonar. Isso ocorre por meio do desprendimento e descolamento do coágulo que vai obstruir uma artéria que está irrigando o pulmão.
Caso isso ocorra, veja quais são os principais sintomas. Uma sensação repentina de falta de ar, dor no peito que piora ao respirar fundo, tossir ou até comer. Tosse constante que pode conter sangue. Inchaço nas pernas e dor ao movimentar as pernas. Pele pálida, fria e azulado, que nós chamamos de cianose. Sensação de desmaio ou desmaio propriamente dito. Confusão mental, principalmente em pessoas mais idosas. Batimentos cardíacos rápidos, taquicardia ou irregulares. E tonturas que não melhoram. Pessoal, esse era o vídeo a respeito de coagulação intravascular. Eu espero que essas informações tenham sido do teu interesse e que sejam importantes para a sua formação. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo.